Graça e paz, amados. Louvemos a Deus porque todos os dias tem nos concedido a sua palavra para a nossa meditação. Tem nos concedido a sua palavra como alimento espiritual para a nossa edificação. E nós gostaríamos hoje de compartilhar com os amados no livro de Neemias, capítulo 1, de 1 a 4, que assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. O coração de Neemias, meus amados, estava tomado pela preocupação com o bem-estar dos seus patrícios, lá na cidade de Jerusalém, a sua terra natal. Quando ele ouviu dizer que o seu povo estava em grande angústia e que o muro e as portas da cidade estavam em ruínas, Neemias prostrou-se, chorou, lamentou e, jejuando, pôs-se em oração perante o Senhor Deus. E nesta oração, Neemias louvou a Deus pelo que Ele é. Então ele ressalta aqui, verso 5, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia. Então ele ressaltou a grandeza de Deus, sendo Deus um Deus temível e sobretudo misericordioso. No verso 6, ele pede perdão pelos pecados do povo e pelo pecado seu e também de seus familiares. Diz ele: confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometidos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Em sua oração também, ele lembrou das promessas que o Senhor fez ainda no deserto, através de Moisés, que lhes daria a terra prometida. Está nos versos 8 e 9. E por fim, na sua oração, ele pediu mercê e graça ao rei Artaxerxes, para que Deus o tocasse em seu coração, para que ele fosse favorável àquilo que Neemias estava planejando com o seu povo, pois ele desejava fazer algo em benefício do seu povo. Ele precisava fazer algo que pudesse ajudar o seu povo que estava naquela situação. Então, para isso, ele precisava contar com o mercê e com a graça do rei Artaxerxes. Por isso que ele orou a Deus, para que Deus se encarregasse de tocar no coração do rei para beneficiá-lo neste propósito. Deus atentou para a oração do seu servo e lhe foi favorável, cuidando dele e do povo ao longo de todo o processo de reedificação dos muros e das portas de Jerusalém, como nós observamos no decorrer
do livro de Neemias. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos dar um pequeno polimento em nossas orações, usando de palavras bonitas e difíceis, pensando que isso soará melhor aos ouvidos divinos e das pessoas ao nosso redor que poderiam nos ouvir. Na oração, Deus não se preocupa com o manejo das nossas palavras, mas com a posição do nosso coração. Ele não atenta para o balbuciar das palavras, mas para a voz do coração. Deus deseja ouvir sobre o que está em nosso coração e não o que está em nossos lábios. Às vezes, é na simplicidade das palavras que há eficácia na oração. Eu e você precisamos entender que a mais elevada forma de oração provém de um coração humilde e quebrantado. Diz a palavra de Deus no Salmo 51, verso 17: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 18 de Lucas, de 1 a 14, ele contou uma parábola, onde apresenta dois homens que foram ao templo orar. E nós vemos claramente, irmãos, que um deles orou apenas com os seus lábios, mas o outro orou com o coração. Veja bem o que diz a parábola. Lucas 18, de 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Então veja, os irmãos, a diferença dessas duas orações. O publicano orou com o seu coração, enquanto que o fariseu orou apenas dos lábios. O fariseu orou apenas com seus lábios porque o seu coração estava distante de Deus. O publicano orou com o coração e por isso diz a palavra de Deus que Deus atentou para ele, para a sua oração. Veja o que diz o verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ou seja, Deus ouviu a oração do publicano, mas não ouviu a oração do fariseu. Diante, irmãos, desta verdade, como eu e você nos posicionamos quando formos orar ao Senhor? Vamos orar com os lábios ou vamos orar com o nosso coração? Que o Senhor Deus nos ensine a orar com mais simplicidade, com mais devoção e principalmente com o coração. Porquanto, quando se ora com o coração, Deus sempre responde com graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos, diante do Senhor, através das nossas orações, orar sempre com o coração. Que Deus nos abençoe. Amém.